Temporada 2025 da Fórmula 1 entra num momento absolutamente decisivo. Até aqui o que o campeonato viu foi um passeio da McLaren, um monólogo, né? Só os papaias praticamente venceram, só praticamente eles andaram na frente nas corridas. A exceção foi aquele triunfo do Max Verstappen no Japão, mas muito pouco para desafiar o que até agora é um domínio muito claro da McLaren. Domínio técnico, né? Um domínio de execução de corridas, de acerto de fim de semana para fim de semana. Um carro muito versátil, um carro que se comporta bem em todas as condições, em todo tipo de pista. Pelo menos até agora, um passeio da McLaren e que não dá muita brecha para alguém pensar em título. Por enquanto. Como eu falei, a temporada da Fórmula 1 entra num momento tão importante justamente porque é a abertura da perna europeia. Geralmente a perna europeia serve para definir quem vai ser campeão. É raro a gente ver a melhor equipe dessa fase não ganhar o título lá na frente. Por exemplo, a McLaren ano passado levou o Mundial de Construtores totalmente por causa da arrancada que ela deu justamente nessa fase europeia do calendário, depois de um começo que não era muito bom. Tem muito ponto em jogo, tem muita corrida, são pistas que são mais padronizadas, são mais parecidas umas com as outras, tem características mais próximas, características climáticas também mais próximas. Você não vai ter, por exemplo, uma diferença tão grande como você teve do Japão para o Bahrein, em todos os sentidos, né? O tipo de pista, o clima, o fuso horário também era absurda a diferença, porque você corria à noite no Bahrein, enfim. Agora você vai ter corridas mais teoricamente padronizadas, pistas mais parecidas umas com as outras. Esse é um ponto, e por ter muitos pontos em disputa ainda, isso tem muito valor. As atualizações das equipes, a gente não pode perder isso de vista. Os pacotes mais parrudos de atualizações geralmente são levados para a perna europeia, justamente por isso que a gente acabou de falar. Das corridas mais parecidas, de condições mais próximas. Então, por exemplo, não tem muito sentido você levar um pacote parrudo de atualizações para China ou então para Miami, que foi uma corrida que ficou ali deslocada entre a perna asiática e a perna europeia. Faz muito mais sentido você levar para Imola. Então a gente vai começar a ver muitas mudanças nos carros a partir já dessa próxima etapa e a partir dessa rodada tripla, que tem também Mônaco, que tem também Espanha. E justamente esse GP da Espanha, ele é chave para o resto da temporada, para o desenho que essa disputa ou não disputa vai ter. O GP da Espanha, ele é o GP da diretiva técnica da FIA, né? Que pode mudar a dinâmica das corridas, pode mudar a ordem de forças. Então, por exemplo, para Verstappen, Mercedes, de repente a Ferrari tentando uma virada histórica, se esses caras querem disputar o título ainda, eles vão precisar que a McLaren seja realmente machucada por essa diretiva da FIA que vai dizer sobre a flexibilidade das asas, vai ser uma rigidez maior sobre a flexibilidade das asas e que pode machucar a McLaren. Essa era uma aposta da Red Bull algumas semanas atrás. Verdade que a Red Bull deu uma desanimada nessas últimas corridas, mas eles falaram sobre isso, que meio que a última chance deles pegarem a McLaren, muito mais que qualquer atualização que eles pudessem fazer, era a McLaren sentindo os efeitos da diretiva da FIA. Se eu acho que isso vai acontecer, honestamente, não acho. Tá? Para mim, a McLaren vai conseguir se livrar bem dessa situação. A McLaren tem mostrado capacidade para responder a todo tipo de problema já desde o final de 2023, com atualizações muito competentes, com acertos de fim de semana para fim de semana que são muito bons. Então, honestamente, eu não acho que a McLaren vai despencar nessa diretiva. Se eu tivesse de apostar, eu apostaria que a McLaren vai seguir na frente cara, é isso. Assim, se a McLaren sair do GP da Espanha com a vantagem que ela tem hoje, pós-Miami, ela vai ser campeã. Não tem jeito. Se a McLaren sair dessa diretiva ainda tão na frente assim, não tem como ela perder esse campeonato, mesmo com muitas provas pela frente. Então, essa disputa ficaria reservada a dois pilotos, Piastri e Norris, com para mim o Piastri favorito, porque demonstrou uma postura melhor, uma pilotagem mais madura que a do Norris até agora. Ele parece ter uma postura realmente mais coerente com uma disputa de título do que o Lando Norris. Mas essa briga entre os dois, para mim, bem mais aberta do que eventualmente entre McLaren e Red Bull, entre o Verstappen e eles dois.
Pode mudar na fase europeia, pode mudar com a diretiva, mas honestamente, nesse momento eu vejo a briga muito mais reservada aos dois pilotos da McLaren. Uma quebra de repente para o Piastri pode fazer a tabela virar do avesso, o Norris assumir a liderança, enfim. Para eles dois tem muito campeonato pela frente, né? E são poucos pontos ainda que separam a dupla. Piastri, para mim, é favorito, principalmente porque o momento dele é melhor, porque ele me passa mais confiança, mais segurança do que o Norris. Mas essa briga está em aberto. A briga por equipes, ou, enfim, para ter um Verstappen disputando o título, um Russell disputando o título, um Hamilton, enfim, quem quer que seja, aí vai depender muito dessas atualizações e da performance, principalmente nessa rodada tripla que a gente vai ter pela frente, finalizando com a diretiva da FIA na Espanha. Se nada mudar, aí vai dar McLaren mesmo. Quero saber se vocês concordam comigo. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem aí nos comentários se vocês acham que vai dar Piastri, vai dar McLaren ou se ainda dá tempo para o Verstappen, Hamilton ou qualquer outro. Valeu!